Graça e paz, amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui retornando, as nossas aulas. Passamos algumas semanas na elaboração desse novo módulo, onde nós vamos tratar dos dons do Espírito Santo. Na verdade, uma sequência daquilo que nós temos aprendido nesse tempo, né? Temos falado numa sequência. Começamos lá atrás com o caráter do líder, viemos trazendo aí as lições que entendemos que era necessário, né? Em consenso com os pastores, principalmente ali com o nosso coordenador de ensino, que é o Donizete, nosso amado pastor. Então, hoje nós vamos começar falando sobre os dons do Espírito Santo. São 4 lições. Eu acredito que os irmãos serão abençoados e edificados. Quem acredita nisso? Amém. Para isso, nós vamos orar, mas antes de orar também quero agradecer a vinda de todos e também aqueles que terão a oportunidade de assistir, né, pelo nosso canal da CCT, canal do YouTube. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar? Glória a Deus. Amado lindo Pai, nós queremos exaltar o Teu nome por essa oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos reunidos na Sua casa. Pedimos, Deus, que no nome do Senhor Jesus, Tu venhas nos conceder a graça, Senhor, de caminharmos um pouco mais dentro das Escrituras, para entendermos, meu Deus, o Seu propósito na nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar os Teus filhos, Tuas filhas, que estão aqui, aqueles que assistirão, Senhor Jesus amado, na oportunidade que tiverem, Senhor. Que o Senhor cuide, Pai, de tudo aqui, Senhor. Nós estamos fazendo, Senhor Deus amado, da melhor forma possível, para agradar, Senhor, o Seu coração, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor merece o melhor, Pai. Por isso nos ajude, Senhor, derrama da sua unção sobre nós e nos fortaleça e nos guarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bendito seja Deus. Então, como eu disse, nós já tivemos ali acesso aos dons ministeriais. Se alguns não sabiam a sequência, já gravou, né? Já gravou a sequência. De tanto que nós falamos sobre os dons ministeriais, que já gravaram, né? Eu mesmo falei muitas vezes, nós falamos muitas vezes a respeito dos dons ministeriais, que eles estão sim associados aos dons do Espírito Santo, levando em conta que os dons do Espírito Santo é como ferramentas. Obrigado, irmão. Obrigado. Os dons do Espírito Santo, ele vem como ferramenta para o trabalho, né? Os dons ministeriais diz respeito ao governo, nós vimos isso, e vimos a respeito da fundação na mão dos apóstolos, vimos a ação dos profetas, dos evangelistas, pastores e mestres, mas aí a partir do momento em que nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele deu esses dons para a igreja, para a edificação da igreja, a partir desse tempo, então, nós devemos passar a dar uma atenção assim muito grande a essa questão dos dons espirituais, porque os dons espirituais, eu vejo, pelo menos eu tenho visto no tempo que nós estamos agora, eu tenho visto assim que eu sou de um tempo, né, eu sou bem antigo, né, eu sou de um tempo que se dava muito valor para os dons espirituais. Inclusive houve alguns exageros, mas olha, era muito bom, né, estar no meio do povo que buscava os dons espirituais. Hoje nós não temos visto muito isso, né? Hoje não temos visto, pelo menos eu não tenho visto, né? Embora que a gente não tenha tanto contato, mas não se divulga tanto os dons espirituais. E nós entramos nessa lição porque, como eu disse, os dons espirituais ele vem como ferramenta para o trabalho. É como se um construtor chegasse e pegasse uma casa para edificar e não tivesse a ferramenta adequada. Já pensou que coisa horrorosa?
Você chegar num terreno cheio de mato, não tendo uma enxada para limpar o quintal, né? aquele espaço, não tendo lá, né? Quem entende de construção sabe que precisa lá, no mínimo, precisa de um enxadão, de uma picareta, de uma vanga e assim por diante, né? Uma linha, uma colher de pedreiro, um prumo, né? Não adianta a pessoa saber, ela até ser preparada para fazer aquilo, e isso ligando ao ministério, né? Ser preparada para fazer, mas não ter a ferramenta, não tem como. A pessoa, que coisa horrorosa, chegar no lugar, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sem a ferramenta, não tem como. Então, aqueles que são chamados, eles devem se equipar dessas ferramentas. E, ao contrário do que alguns pensam, que vem assim como um choque do 220 e muda tudo, não é assim. No início até aconteceu comigo, né? Deus me pegou lá dentro de um banheiro, estava trabalhando, saí para fazer uma oração num banheiro e o Espírito Santo me pegou ali, né? Diga-se de passagem, não sabia nem o que era exatamente aquilo, mas foi uma sensação maravilhosa, que eu gostaria que todos tivessem essa oportunidade. Se já não tiveram, aqueles que não tiveram, que tivessem essa oportunidade. E eu me lembro que eu fui pego dentro daquele banheiro, orando ao Senhor, né? Estava orando ali dentro, estava no meu trabalho, e ali comecei a orar em línguas, e foi lindo, né? Foi lindo aquilo. E eu comecei a orar por volta das 6 horas, e fui orando, e fui dormir orando em línguas, e aquilo não parava. De fato, foi um choque mesmo, a princípio, no início. Deus me sacudiu. Aí no outro dia eu acordei e eu queria o mesmo instalo, queria o mesmo choque do 220, mas não recebi. E aí eu fiquei desesperado, porque eu não entendia. E uma das coisas que acontece hoje, que amarra muitas pessoas no sentido de não buscar os dons espirituais, é não entender do que se trata. E não se interessar pelo que se trata. Muita gente não se interessa. Muita gente descarta de pronto. Aí ele vê alguém orando em línguas, ele fala, isso aí é uma bobagem. Já qualifica assim. E então é necessário que tenhamos uma experiência com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que, o apóstolo Paulo fala que é o menor dos dons, né, o dom de falar em línguas. E, inclusive, numa reunião que nós tivemos, falando lá sobre o dom de orar em línguas, aí se discute muito a questão lá do 2 de Atos dos Apóstolos, né? Idioma, tal, não era idioma. E, de fato, a manifestação foi sim no idioma, mas também tem a língua dos anjos. O idioma, né, é a língua dos homens, idioma e anjos. Então, quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Não é isso que diz a palavra? Eu oro em línguas, eu sou edificado. Há momentos em que eu estou orando, e aí, de repente, eu me vejo orando em línguas, e é muito bom, né? Isso não quer dizer que todos terão... aí o questionamento é, mas todos vão orar em línguas? Não serão todos apóstolos, não serão todos profetas, não serão todos que orarão em línguas, mas é o menor dos dons, e é muito bom que vocês ouçam isso, não só vocês que estão aqui, mas também aqueles que terão acesso, né, que comecem a se interessar, porque os dons são ferramentas para o trabalho, é ferramenta. É aquele momento que você não está afim de orar, você entra no seu quarto, fecha a porta, e ali você começa, e de repente começa do nada, né? É só dizendo, Jesus, eu te amo, e de repente a coisa fica muito boa, né? Então, como eu disse, como uma construção, né? Como uma construção que não se dá para levar avante sem que haja ferramentas, também um ministério, né? E os irmãos sabem muito bem quais são os dons, nós vamos até falar sobre isso, né? No decorrer dessas lições. E é tão importante que o apóstolo Paulo fala sobre essa busca, no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele vai tratar disso, quando ele vai dizer que nós, capítulo 5, versículo 15 em diante, ele vai dizer, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, não perdendo tempo.
E hoje o que se faz, né? Perder tempo. Meu Deus. Facebook, Facebook, WhatsApp, Instagram e tantas coisas que são apresentadas a nós, né? Antigamente era só televisão, e alguns tinham mais canais, mas na maioria dos casos aí era 5 canais só, olha lá ainda, né? E alguns a gente puxava dentro de casa com anteninha, com bombril na ponta, né, pastor João? Bombril na ponta, alguém virando antena lá em cima. Agora, hoje é muita distração. Então, o apóstolo vai falar, portanto, vende prudentemente para nós hoje como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E esta é a razão, por essa razão, não vos torneis insensatos. Não vos torneis insensatos, mas procurai qual a vontade do Senhor. E aí vai falar sobre não vos embriagueis com vinho. Tem gente que pensa que embriagar com vinho é tão somente o vinho propriamente dito, né? Mas quando se fala de vinho, se fala do símbolo da alegria. Isso aí não é para ninguém, nós já estudamos sobre isso, né? Não é para ninguém encher o caco aí, porque isso aí é muito perigoso, né? A pessoa entender dessa forma. Mas quando se fala de vinho, se fala de alegria. Então, tem muita coisa que traz alegria, mas a alegria para o homem, mas não a alegria, não alegra o coração de Deus. Então, o apóstolo vai falar, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, olha só, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é um pouquinho, não é uma gotinha. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Falando entre vós. De repente, se você chegar num grupinho e começar a falar por meio de salmos, você é convidado a sair. De repente, a conversa está tão boa, está tão legal o negócio, aí começa a falar com salmos. É assim, gente. Já vem esse cara chato aí, né? Infelizmente, e no meio de cristãos acontece isso. Entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus Pai. É isso que o apóstolo Paulo, ele aconselha a que se faça, né? Então, queridos, nós vamos precisar de buscar a Deus, buscar o Senhor, né? Buscar os dons, ter ali uma intimidade profunda com o Senhor, porque isso deve fazer parte da nossa vida, principalmente daqueles que querem, que almejam, né? Desejam fazer algo para Deus. Aliás, todos nós fomos chamados para fazer algo para Deus. É bom que cada um queira trabalhar, né, para Deus, mas saiba que o dom precisa ser buscado. Os dons precisam ser buscados. A questão de deixar de buscar os dons, deixando para que Deus faça, não, Deus vai fazer na hora que quiser, como eu já disse agora há pouco, né, não é o correto. Se nós desejamos, nós temos que estar preparados. E muitos esperam tudo pela graça, incluindo até os dons espirituais, né? Então, os dons espirituais vão esperar pela graça de Deus. E não é para ser assim. O apóstolo Paulo diz claramente que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E ele mostra a fórmula de nós nos enchermos do Espírito Santo. E a busca, irmãos, a busca é como os discípulos buscaram. Como que os discípulos buscaram? Quando o Senhor fala para eles buscarem, o que eles fizeram? Eles ficaram simplesmente ali separados e... Não, eles buscavam mesmo intensamente. E o Senhor está interessado nisso. O Senhor está interessado em encher você com o seu Espírito Santo. Ele está interessadíssimo em dar para você e dar para mim as ferramentas que nos são necessárias para a edificação do reino. Ele quer isso, ele deseja isso. Mas aí a procura, né, continua. O Senhor continua procurando o quê? Adoradores. Não é isso? Na conversa com o samaritano, há um momento em que haverá procura pelos verdadeiros adoradores. E hoje o Senhor procura. E são esses que o Senhor quer encher, e Ele vai encher. Né? Ele vai encher. Se colocou diante dele, Ele vai encher. Então, muitos esperam pela graça, incluindo até o enchimento do Espírito. Mas, assim, às vezes não tem tanto comprometimento. Não tem tanto comprometimento em buscar ao Senhor. Sempre quando sobra ali uma oportunidade,
ao invés de se render aos pés de Jesus. Eu não estou falando aqui no sentido de acusação, nada disso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, mas simplesmente para mostrar para vocês o que é necessário que se faça para nós nos enchermos do Espírito de Deus, né? Enchermos. Nosso maior exemplo, até escrevi ali, né? Dei um pouco de trabalho para a Rafaela, diga-se de passagem, né? O maior exemplo para nós, gente, é Jesus, sempre é Jesus, né? Eu até anotei, né, que esse lindo Jesus, né, ter deixado sua glória por um tempo, claro que nunca deixando de ser Deus, né, como nós conversamos esses dias na nossa casa, nunca deixando de ser Deus, mas ele se despiu da sua glória e veio em forma humana, e aqui então ele teve um contato tão intenso com o Pai, que o Pai respondia às suas orações constantemente, a unidade, a união do Pai e o Filho era algo tremendo. Quantas e quantas manifestações que nós vemos na Nova Aliança, num diálogo, num acordo ali entre Pai e Filho. E nós somos filhos de Deus, então nós devemos ter a mesma atitude de Jesus. E é interessante que Jesus, ele vai dizer, inclusive domingo na ceia, até citei esse texto aqui de João 20, aonde Jesus vai dizer aos seus discípulos que ele faria uma obra conosco, porque, como eu disse, ele tem interesse. Jesus eu vou dizer o maior interessado, claro, o maior interessado somos nós, porque se nós não fizermos, ele será Rei dos reis, Senhor dos senhores, né, e outros farão. Mas assim, o maior interessado em que você receba da parte né, do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, por intermédio, o maior interessado é Jesus, e ele então vai fazer a obra na sua vida por intermédio da sua busca, né? Olha só, capítulo 20 de João, 20, do 19, até ia pegar 2 versículos, mas eu resolvi pegar mais versículos aqui, onde diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, e esse detalhe é muito interessante, que você guarda aí na sua mente e no seu coração, o Senhor vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também vos envio. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são desperdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Mas o que eu queria aqui frisar para vocês disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito, ele soprou sobre eles o Espírito. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? O Pai me enviou comissionado, em unidade, claro, não deixando ele nunca ser Deus, mas comissionado pelo Espírito Santo, e da mesma maneira, da mesma forma, ele quer comissionar você. Ele diz: da mesma maneira, da mesma forma, eu quero comissionar você. Não é? A pergunta que se faz, e nisso também há uma discussão, como Jesus foi enviado? Comissionado pelo Espírito Santo. Então entendemos claramente que precisamos buscar o enchimento do Espírito, como Paulo ensina aos Efésios no capítulo 5, como lemos. É comissionado. Como eu disse, não adianta nada ter uma preparação até teológica no que diz respeito a aprender. O aprender é muito importante, mas há uma diferença. Há uma diferença. É por isso que nesses lugarzinhos simplesinhos, onde as pessoas às vezes não sabem nem ler direito, mas tem uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo que ele dá lição nos doutores. Os irmãos já viram isso, né? Dá lição nos doutores. Eles falam ali: nós vai, nós fui, lê lá, ao invés, eu mesmo conheci um irmão que se tornou até um pastor aqui da igreja, era dos nossos, né, da Deus e Amor de Tremembé, que quando ele ia ler o Estevão, ele falava o Estevão, né, o Estevão, lia errado, mas era um homem cheio de Deus. Quando você pensava em ir num determinado lugar, fazer uma vigília, fazer uma oração, você chegava lá e já estava lá.
Era muito usado por Deus, era um homem diferenciado. E a diferença está nisso. Às vezes se conhece muito, mas não é assim, não é cheio do Espírito Santo ao ponto de ser usado com intrepidez, né? Se eu for falar aqui de pessoas simples que eu conheci, meu Deus, Jesus, quantas pessoas assim, simples, eu também sou, todos nós somos, eu estou falando assim, fora da média no sentido do homem olhar assim e dizer, poxa vida, que não sabe nada, né? Eu acredito que vocês assim tenham tido essa experiência também, mas a diferença é na unção do Espírito. A unção do Espírito faz diferença, gente, muita diferença, né? Então, antes de entrarmos no capítulo 12 da primeira carta, onde se fala dos 9 dons do Espírito Santo, né? Fala lá de fé, discernimento do Espírito, profecia, conhecimento, sabedoria, cura, milagre, línguas e interpretação, onde se fala desses 9 dons. Antes disso, nós precisamos atentar para aquilo que os discípulos estavam passando. Eu senti assim de relacionar, de separar isso aqui, né? Nessa é a primeira aula, é praticamente uma introdução. Eu senti de falar a respeito daquilo que os discípulos estavam passando. Até falei domingo passado aqui, que nós vivemos uma situação tão complicada no Brasil, que nós ficamos machucados, né? Às vezes, quantas vezes aqui nós oramos aqui nesse lugar, né, pastor João? Oramos aqui e pedimos o socorro do Senhor, e parece que o Senhor não vai fazer nada, mas Ele vai fazer em nome de Jesus. Nós criamos uma expectativa de que o Senhor vai fazer assim, sabe? De repente virá, né? Agora imagina só os discípulos do Senhor naquele tempo. Os discípulos que esperavam, na verdade, que alguém, né, que alguém, como alguém se apresentasse, fosse colocado como Messias, como Salvador, e esse alguém viesse a livrar do jugo da escravidão que eles viviam. A expectativa era grande, havia profetas que haviam dito a respeito do Messias, e nós já falamos sobre isso, que muitos deles não entendiam exatamente do que se tratava esse reino, porque o reino teria que ser dos céus, a busca intensa deveria ser quanto ao reino dos céus. Buscar em primeiro lugar seu reino, sua justiça, Jesus ensinava isso. E eles esperavam que viesse um rei, que viesse a se assentar num trono e subjugar os romanos e tal, isso que eles queriam. Nós vemos o pedido, né? Até falei domingo, nós vemos o pedido da mulher de Zebedeu quanto aos seus filhos, um para sentar à direita, outro para sentar à esquerda. Nós vemos ali quantas e quantas vezes que eles esperavam isso, e de repente Jesus assim decepciona os irmãos daquele tempo, né? Decepciona aqueles discípulos, eles ficam então atordoados ali dentro daquele lugar, e o Senhor Jesus Cristo se apresenta para dar a eles a libertação, o livramento, socorro, como tem vindo e tem feito conosco também, né? Então havia essa expectativa, mas não veio da maneira que eles queriam. Os irmãos sabem tão bem também como eles discutiam entre eles sobre quem era o maior, tudo visando o reino aqui. Quantas vezes eu me peguei pensando assim, poxa vida, que coragem daqueles homens, largar rede, largar barco, largar peixe, largar coletoria, largar tudo, largar medicina, fazer tudo que eles fizeram. E eu ficava, meu Deus, que coisa linda aquilo, né? Mas tinha um sentimento interesseiro ali. Tinha interesse, eles queriam. Porque para a mulher de Zebedeu chegar e pedir o lugar para os filhos, provavelmente aquilo rodava dentro da casa delas por intermédio dos filhos. Está chegando a hora, ele vai subjugar, ele vai vencer os romanos e nós vamos triunfar com eles. Então, eles arrasados ali, o Senhor entrou e fez aquela obra tão linda ali no meio deles. Eu separei aqui Marcos 9:33, onde diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, e que discorreis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Achei lindo esses dias que o Donizete fez aqui a ministração da ceia, a ceia passada, né? Que ele fez
a celebração mesmo da ceia, onde ele falou sobre o maior, aquele que serve, o servo. Mas havia essa discussão entre eles, porque eles queriam o primeiro lugar, né? E quem gostava muito do primeiro lugar na sinagoga eram os fariseus, os saduceus. Eles gostavam dos primeiros lugares, né, nos banquetes. E Jesus sempre diz, quando chegar num lugar, não é para querer sentar na frente. Isso não quer dizer que não se possa. Mas, assim, ele está falando a respeito de gente que pensa tão somente em que estar à frente é algo necessário e o mais importante. Mas o mais importante é estar aos pés de Jesus. Aquilo que Maria fez, escolheu a melhor parte, essa não lhe foi tirada, né? Jesus, o próprio Jesus diz isso. E ele se incumbe, ele mesmo se incumbe de fazer com que se assente na frente, no que diz respeito a dons ministeriais e assim por diante, né? Eu relacionei aqui Mateus 20, 21, que é o texto lá da mulher de Zebedeu, né? Onde ela chega para Jesus e com aquela cara de pau, se fosse a minha mãe, eu ia ficar com vergonha, eu morrer de vergonha se fosse minha mãe chegasse e falasse, né? Se fosse alguém, um ser humano, se ela falasse um ser humano, chegasse para o pastor João falar, olha, coloca o meu filho à direita aí, coloca o João Carlos à direita, o Gilmarzinho à esquerda, eu ficaria com vergonha. O Senhor meu pastor, ânimo não me faltará. Eu ficaria com vergonha com o ser humano. Agora, com Jesus, ela fez isso. E Jesus, então, mostra que não é por aí o caminho, né? Então, nós, caminhando dentro disso, nós vemos como o Senhor, Ele julga importante nós buscarmos estar cheios do Espírito Santo. Outra coisa importante é a questão de sabermos como os dons devem ser usados. Pois uma coisa é saber que os dons são reais, né, para os dias de hoje, outra coisa é sabermos a forma exata de usá-los. E isso é um assunto muito interessante, porque muitas pessoas, eu acredito, que passaram a desprezar os dons pelo mau uso. Quando Paulo vai tratar na primeira carta aos Coríntios, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, quando ele vai tratar, ele vai falar de uma ignorância que dizia respeito a não saber usar os dons. Não saber usar os dons, o uso dos dons era complicado. E é bom nós estudarmos sobre isso, falarmos sobre isso, porque é um assunto que pouco se fala. Pouco se fala, né? Aqui nós já tivemos, no decorrer da história, nós tivemos um tempo onde houve até um desequilíbrio, né, que era complicado, né? Mas, por um longo tempo, isso já não mais existe, mas nós vimos isso em muitos lugares, e ainda hoje existe, né? Esse assunto é um assunto muito importante, porque o mau uso dos dons, todos os dons, o mau uso dos dons faz com que as pessoas questionem e elas rejeitem o dom espiritual, como se Deus tivesse dado aos discípulos algo ruim. Deus não dá nada de ruim para nós, irmãos, nada. Não é isso que diz a palavra? Se o filho pede pão, nós não damos para eles uma pedra, se pede peixe, nós não damos uma serpente, é isso, né? Nós não damos, mas nós damos o quê? Nós damos o melhor. E Ele dá o Espírito Santo àqueles que pedem. Está dentro desse contexto, né? Então, Ele dá o melhor para nós. O melhor é o Espírito Santo. É ter o Espírito Santo que nos dirige, que nos convence. E aquela voz que fala com você, ó, não faça isso. É o Espírito Santo falando. Eu sei que nós, como seres humanos, às vezes já atravessamos essa voz que é dita no nosso entendimento, e o inimigo fala, é coisa da sua cabeça, não é? É do cabeça sim, mas o cabeça é Cristo, que quer nos levar a triunfo. Ele que fala, não faça isso. Não fale isso, não haja assim, né? Não assista isso, não acesse isso. Ele fala. Mas às vezes os homens... Até vi um vídeo, acho que foi hoje mesmo que eu assisti um vídeo, alguém mandou, de um rapaz que no trânsito alguém passa e xinga ele porque ele fez lá uma bobagem, que às vezes a gente erra no trânsito, né? E o pior é errar e querer ter razão, né? E aí o rapaz manda parar, o cara para, ele para, e a primeira coisa que ele faz é pedir perdão. Eu não sei se vocês chegaram viu, né? E a primeira coisa que ele faz, pedir perdão. Eu errei, eu fiz isso, assim, assim, assim. Né? Daí depois ele explica, acho que foi uma montagem aquilo, acredito, né?
É uma montagem. Mas achei muito inteligente da parte do rapaz trazer aquilo, porque geralmente, mesmo o Espírito Santo falando, ó, não faça isso, aí a razão vem, né? A razão vem, não, eu tenho que falar. E é onde acontece morte no trânsito, onde o pai não volta para casa, né? Onde deixa aí uma esposa perecendo, onde a esposa deixa filhos aí, e acontece muita desgraça em trânsito. Isso para resumidamente, mas muita coisa acontece por conta de não ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo, o Senhor Jesus falou que Ele viria para nos convencer a respeito do pecado, justiça e juízo. Já esteve em algum lugar assim, onde você começa a falar alguma coisa, e de repente assim, a voz do Espírito vem e fala, eixe, eu homem, né? Já viu alguém saindo da mesa? Porque a mesa é uma mesa, né? Mas de vez em quando a mesa ferve, né, gente? Não é isso? Aí vê gente levantando, saindo de lado, né? Disfarçadamente. Voz do Espírito. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Mas vamos lá. Então, nessa questão, eu particularmente creio na questão de Jesus, ele ter vindo a esse mundo. Eu, particularmente, claro que respeitando toda a visão que existe, creio que Jesus, de fato, ele sempre foi divino, né? Jesus não foi criado, ele é divino, ele é maravilhoso. Hoje mesmo passei num lugar onde eu questionei a existência dele, eu passei na esquina, olhei aquele lugarzinho, e é na minha rua agora, né? Sempre que eu olho aquele lugar, eu estava questionando a divindade de Jesus, quem era Deus, e ele me deu uma paulada aqui, né, perto desse poste aqui, né, eu tive que ser levado, guiado pelas mãos. Eu conheço de quem eu estou falando, eu sei quem ele é. Já estou indo estou na 5ª década, né? Eu sei quem ele é. Eu sei que ele é divino, ele era e ele há de vir, né? Mas enquanto que aqui, quando o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 2, ele vai falar que ele esvaziou-se. Ele deixou por um tempo, não de ser Deus, porque sempre foi Deus, mas ele teve coragem de deixar a sua glória. Eu ouvi um pastor falando esses dias, achei lindo a colocação dele. Lindo, lindo. Ele é um pastor renomado aí no Brasil, no mundo, né? Ele disse que ele dá um exemplo de um homem que tem um Porsche, não sei se vocês ouviram isso, ele tem um Porsche novinho, zerinho, mas aí ele precisa levar uma pessoa para um pronto atendimento num morro, uma coisa íngreme, num lugar onde tem atendimento, lugar muito alto, e no momento de muito sol, só que a pessoa, ela tinha fobia com carro, não estava em carro, então o que ele teve que fazer? Teve que deixar o Porsche, não sei se vocês viram esse exemplo, teve que deixar o Porsche lá na garagem e subir com o camarada, arrastando o cara debaixo de um sol escaldante, aí ele leva, e debaixo daquele sol, e ali o rapaz recebe atendimento, e ele desce com o rapaz, e aí ele entra no Porsche novamente. Eu achei lindo isso, essa colocação. Ele nunca deixou de ter um Porsche, mas teve um momento em que ele deixou aquilo lá na garagem, e foi exatamente o que Jesus fez por nós. Ele deixou o Porsche, ele deixou a glória, né? E ele então, aqui o texto de Filipenses 2 vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, porque foi uma humilhação tão grande, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele não precisava obedecer ninguém, mas ele aprendeu. Interessante que o esvaziou-se aqui, no grego, é o knossi, né? Knossi, que significa esvaziou-se completamente. Ele esvaziou-se da sua glória. Mas ele sempre foi o nosso Deus, né? Ele é o nosso Deus, ele é lindo. Então, para que obtivesse vitória, como homem, foi revestido pelo Espírito, é isso, né? Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vocês vão pegar comigo lá, e foi revestido, e lembre-se que ele fala aqui no capítulo 20 de João, que 21 e 22, que da mesma maneira que ele foi comissionado, ele nos comissionaria também, certo? Amém? Está dando para entender? Tá, né? Ele foi comissionado também. Atos
10:37 vai dizer: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Não deixou de ser Deus, mas Deus naquele tempo era com ele. A comunhão intensa e profunda, né? Então, dessa mesma maneira, dessa mesma forma, nós devemos buscar esse enchimento, para Deus sempre ser conosco. Sempre ser conosco. Gente, e as oportunidades de buscá-lo é constante. Nós temos oportunidades, gente, inúmeras oportunidades. Basta fazermos uma escolha, né, de estar com Ele, de estar lá dele, ser comissionado, porque essa é a promessa. Ele diz assim: da mesma maneira que eu fui comissionado, vou comissionar vocês. E o que ele faz? Simplesmente ele fala isso? Não, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Então experimente sempre falar: Senhor, estou aqui. Se precisa ter alguém aí na brecha, eu estou aqui. Se precisa alguém para profetizar, não profetada, né? Para profetizar, eu estou aqui. Se precisa de alguém para curar, eu estou aqui. Se precisa de alguém para operar milagres, eu estou aqui. Se precisa alguém para edificar alguém por intermédio da interpretação das línguas, se não tiver, fala já, peça tudo. Paulo até fala disso. Aquele que não interpreta, peça para que interprete, né? Peça a interpretação. Está precisando, Senhor, o que é que está precisando aí? Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Qual foi o profeta que falou isso? Isaías, né? Falou sobre isso. Ele falou dessa forma: usa-me, né? Então é sempre nos apresentar. Mas agora, sem se apresentar, irmãos, não dá. Sem se apresentar, não dá. Oraçãozinha de 10 minutos no dia, não dá. Não dá, gente. 5 minutos menos. Aí lascou, gente. Não dá. Aí é queda na certa, porque aí recebeu Deus, tem Deus, mas tem o adversário, ele anda como ladrão, como leão, procurando alguém para devorar, e alguém não está orando, não está buscando o Senhor, não está tendo essa comunhão com o Senhor. A nossa proteção, ela só vem de Deus. Então, não tem como, gente. Não tem como nós nos envolvermos com o reino desse mundo e nós deixarmos de buscar aquele que deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória para se humilhar na cruz, para encher você com o Espírito Santo, para me encher com o Espírito Santo. Não é? Então, não tem como, não tem jeito de ser usado por Deus, né, de ser cheio do Espírito Santo, sem que haja essa busca. Não tem nada a ver com aquela graça que fala, não, é tudo pela graça, eu vou ficar sentadinho, tomando meu cafezinho com biscoito aqui, não vou fazer nada. Não, gente, tem que arregaçar as mangas, tem que fazer. Tem que fazer. Né? Os irmãos que vêm ministrar louvor aqui, eles têm que se dedicar. Aqueles que vêm pregar a palavra aqui, têm que se dedicar. Para tudo aqui tem que haver dedicação. Tudo. Tudo que é feito aqui, tudo dedicação. E com Deus não é diferente. Com Deus não pode ser diferente, né? Assim, então, podemos entender a forma em que os discípulos seriam enviados, descrito em João 20:21, que eles seriam enviados cheios do Espírito Santo. Interessante que não cessa ali, porque aí, além daquele momento, além daquilo, eles ainda são ordenados a irem para Jerusalém, até que do alto eles ficassem cheios. Já tinham recebido, o Senhor soprou sobre eles, e eles vão para lá para ver um complemento. Há uns dias atrás, eu falei para os irmãos para os amados irmãos que não diz ali o Senhor, pelo menos eu não percebi, se ele falou assim, os irmãos depois me corrigem, mas não dá essa impressão de que ele falou, vai lá e fique orando. Não percebi isso. Eu não percebi. Fiquem orando, não. Fala, vai lá e fique em Jerusalém, espera lá. Eles poderiam estar sentados num canto qualquer lá, separadinho, não, mas ficam lá. Eles ficam em Jerusalém, e eles ficam fazendo o quê? Em oração. Esses discípulos que estavam ali com medo dos judeus, certamente com as portas trancadas, com medo dos judeus, quer ver alguém orar, gente? É saber que o negócio está feio.
Duvido se eles não estavam orando. Estavam com medo dos judeus, estavam todos confusos ali pedindo. Eu acredito. E eles estavam esperando assim o Senhor. Então nós devemos esperar dessa forma. Agora, a partir do momento em que Jesus, ele deixa ali por um momento, ele se esvazia e ele se entrega para o Pai. Preste atenção nesse detalhe, porque isso é importante. Tem gente que pensa que vir para Jesus, estar com Jesus é sinônimo de não ter nenhum tipo de problema. Gente, isso é pataquada, isso é mentira. E é até ruim falar sobre isso, porque tem gente que entende errado, ou quer entender errado, achar que a gente está pregando um evangelho que é para a pessoa sofrer. Não estou falando disso, mas estou mostrando para os irmãos uma realidade. O que diz a palavra? Jesus, ele vai ali na fila do batismo de João, ele é batizado por João, João até questiona, fala, eu preciso ir a ti, tu vens a mim, né? E ele então fala, não, convém que se cumpra toda a justiça, e ele entrega ali a vida, né? Vamos dizer assim, humanamente falando, nas mãos do João Batista batizar, João Batista batiza, e João Batista vê o Espírito Santo em forma de pomba. Essa é uma visão, não acredito que seja uma visão, João Batista viu, e uma voz que diz, esse é o Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Só que a partir dali, gente, é da mesma maneira que você entregou a sua vida para o Senhor. A partir dali, eu estou falando isso para a gente entender, gente, que existe um processo. Existe um processo, existe tempo para tudo debaixo do céu. Eu estou com um testemunho aqui no coração, no peito aqui, para estourar mesmo, a vontade de dizer para todo mundo, algo que Deus fez, está fazendo. Mas, até lá em casa, meus filhos perguntam, o que é? Eu falo, não vou falar. O que acontece? Não vou falar, né? Mas, gente, há tempo para tudo debaixo do céu, sabe? E Jesus, o que faz? A palavra fala que o Espírito, né? O Espírito comissionou, ele é batizado, o Espírito Santo vem em forma de pomba, João Batista vê, e daí o que acontece com Jesus? Jesus agora fica na beira da praia, como disse aquele pastor, que ele tinha uma casa na praia, né? Você nunca vai ver ele falando por aí, né? Aquela bobagem lá. Quem aqui ouviu o rapaz falando, não, ele tinha uma casa na praia? Alguém aqui ouviu um pastor falando? Não, ele não ficou na casa da praia. Diz a Bíblia, irmãos, que ele, quando ele é ali tomado pelo Espírito, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ali ser provado, ser tentado. É por isso que o apóstolo Pedro, eu até separei essa passagem aqui, eu acho que separei. O apóstolo Pedro, isso. Capítulo 1 de Pedro, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que está sendo dito aqui? O fogo vem, gente, para queimar. O ouro, ele é provado pelo fogo. Pedro chega a dizer, não estranhe o fogo que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. É interessante que quando vem o fogo da prova, mesmo tendo o Espírito de Deus em nós, vem aquele questionamento, por que é só sofrimento? Mas não é só sofrimento. Já parou para pensar nisso? Não é só sofrimento, gente, quanta coisa boa que nós desfrutamos, mas quando vem o sofrimento, né? Quando vem um sofrimento, quando vem um problema, aí representa que tudo, que, aliás, que nada prestou na vida, nada, 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 e não é assim. Então Jesus, ele é levado para o deserto, para ali ele ser tentado, provado, e até conversando com o Donizete, né, a tentação que vem sobre ele ali, né, para questioná-lo, para levá-lo, para encurralá-lo, né, para dizer, é mesmo, então prova para mim, né? E aquela coisa toda, ele ali, em sujeição, em submissão, tendo deixado por um tempo aquilo que era e sempre foi, né? E sempre será, ele então repreende Satanás. É nesse tempo que Satanás vai se apresentar e vai querer nos desestabilizar e fazer com que nós paremos, mas devemos continuar firme.
Mesmo Jesus tendo deixado por um tempo, onisciência, onipresença, onipotência, por um determinado tempo, foi tremendamente usado pelo Espírito Santo aqui nessa terra, e com isso podemos entender aquilo que diz em João 14, 12, que ele vai dizer assim para os discípulos: e fará as obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Então, não teria jeito de fazermos algo acima do que Deus fez, maior do que Deus, mas como Jesus, que se esvaziou com que nós, então nós somos capacitados a fazer isso. Interessante que eu peguei aqui algumas citações. Se formos não só comissionados, mas cheios do Espírito Santo, podemos ver sinais miraculosos, e a história mostra isso como exemplo. Moisés abriu o mar vermelho com o cajado. Olha que lindo isso. Eliseu multiplicou o azeite da viúva de Sunem. Pedro ressuscitou Tabita. Gente, eu entrei dentro, eu falei para vocês a experiência que eu tive, uma triste experiência de ver a minha mãezinha na fé, que orava tanto por mim, minha irmãzinha Margarida, né? Que a Leila, a filha dela, falou para a médica na minha frente. Eu já estava ralando, sofrendo lá. Os irmãos num culto, acho que foi um culto de sexta-feira, e eu lá, já sabendo da informação, esperando a família para poder dar-lhes a notícia. E aí, de repente, a filha chega e eu tenho que lidar com o consolo. Eu já sabia. Quando ela entra na salinha, eu entro ali para segurar, ali para ficar cercando, né, protegendo. E aí, quando ela recebe a notícia, ela começa a chorar desesperadamente. E ela fala: deixa o meu pastor ir lá. Ele vai assim, ele vai orar e a minha mamãezinha vai ressuscitar. E eu entrei lá e eu orei. Eu lembrei de tanta coisa, passou tanta coisa na minha cabeça. E eu tinha perdido o meu pai, não fazia tanto tempo, naquele mesmo lugar, no mesmo banquinho esperando a notícia. E juntou ali tanta coisa ruim na minha cabeça. E eu orei, ela falou: o senhor vai? A médica olhou espantada assim para mim, né? Será que ele vai ter coragem? Eu vou. Entrei lá, orei, ordenei, não aconteceu nada. Mas a Bíblia diz que isso é possível, porque Pedro, enquanto homem, diz a Bíblia que ele ressuscitou Tabita. Todos ali estavam. Gente, isso é possível acontecer conosco, com alguém de nós. É possível ou não é? É possível. Está morrendo, já foi desenganado. Gente, não tem isso para Deus. Não tem isso. Eu conto uma história também. Essa semana, 2 semanas, eu fui no hospital levar uma pessoa, estava um casal, aí eu falava para eles que nesse hospital aqui, eu entrei, fazer uma visita, uma senhora que estava muito mal. Eu entrei, fiz a visita, fiz a oração, saí, o marido veio, me agradeceu, me abraçou, falou: muito obrigado de ter vindo. É assim que acontecem essas coisas, gente. Quer dizer, está determinado, fulano já morreu, já era. Não, espera lá, calma. Entrei, orei para a pessoa saiu do hospital, foi uma benção. Sabe quem foi para o hospital? O marido que me abraçou lá fora e agradeceu. Aí eu fui visitar ele no outro hospital. Ele morreu e ela ficou. Então a vida é assim, né? A vida é desse jeito. Morre, as pessoas morrem, mas tem alguns que morrem, vai mesmo, mas tem alguns que do nada levanta. É assim que funciona. E Deus é poderoso para fazer, e Ele quer nos usar. Claro que não será em todas as situações, mas isso pode acontecer conosco também, porque o milagre é um dos dons espirituais, tá certo? Quais são os dons espirituais? Nós não lemos 1 Coríntios 12 ainda, mas quais são eles? Alguém pode falar comigo aí? Vamos lá? É a profecia, claro que não está nessa sequência, mas a profecia, discernimento de espírito, fé, oração em línguas, interpretação, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, e agora, o que é? Milagre e cura. Tá certo? Falamos 9, né? 9. São esses 9 dons. Dentro desses 9 dons está o milagre. E olha, precisa ter gente operando milagre. Agora, para operar milagre também, para ficar em casa só, não adianta. Tem que ser alguém que gosta de ir no hospital, fazer uma visita, né? Orar para alguém que está enfermo.
Eu quero o dom do milagre, mas não olha nem para o vizinho está na cadeira de roda, ela não chega, não chama o homem, né? Então fica difícil. E Pedro ressuscitou, isso pode acontecer conosco também. Pedro chegou a andar sobre as águas, e ainda que tenha afundado por falta de fé, ficou constatado que tudo é possível a todo aquele que crê. Se eu tivesse tido a experiência de andar sobre as águas, olha só, gente, que lindo. Já pensou? Mas ele afundou, mas ele andou. Você andou? Eu andei não, mas ele andou. Então, é possível uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ter na sua vida algo, né, que aconteça, que seja algo extraordinário. Isso pode acontecer com cada um de nós. Eu não sei quanto tempo eu já estou aqui falando, mas eu vou dar uma olhada aqui. Não quero estourar o tempo, não. Panorama geral. O não ser ignorante que o apóstolo Paulo cita no capítulo 12, do 1 ao 11, da primeira carta aos Coríntios, não significa não saber nada a respeito da existência do Espírito Santo, né? De se ter experiência. Porque os coríntios, na verdade, eles tinham todos os dons. Tá certo? Isso está claro em 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, vocês podem pegar comigo aí, que o apóstolo vai falar a respeito disso. Então, o problema deles não é quanto a não acreditar nos dons espirituais. Todos aqui acreditam que Deus quer dar para nós os dons espirituais? Todos aqui acreditam? Então, os coríntios também acreditavam. Mas o problema ali era uma outra coisa. O problema era a questão da ordem a respeito do uso dos dons. E nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso no decorrer desses dias, né? Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus, falando a respeito dos coríntios, né? Graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então podemos fechar, os coríntios tinham todos os dons, os 9 dons. Então não era questão ali, não era que eles não conheciam os dons, não sabiam a respeito dos dons. Como nós, se nós não temos todos os dons, nós podemos, a partir desse incentivo que está sendo dado, principalmente aqueles que já exercem ministério, ou desejam, né, exercer ministério, enfim, todos aqueles que estão em Deus, podem receber os dons espirituais. Pode receber, pode fazer sim, porque o Senhor, Ele capacita, né, aqueles que Ele chama. Então, quando se fala de ser ignorante, diz respeito ao uso. 1 Coríntios 12, 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O profeta Oséias cita que o povo erra por falta de conhecimento, e por isso precisamos conhecer aquilo que está ao nosso alcance e passarmos a buscar intensamente. Eu vejo que o grande problema é a falta de interesse no sentido de buscar. Não que a pessoa não queira, não que nós não queiramos, mas na questão de buscar. Gente, a busca é necessária. Eu até relacionei aqui algo que Jesus falou também, a respeito dos dons espirituais, no capítulo 7 de João. A respeito do conhecimento, 8,32 nos fala, de João, nos fala que quando conhecemos a verdade, esta nos liberta. Então precisamos conhecer mais a respeito desse potencial que Deus tem para nos oferecer. Precisamos conhecer. Conhecereis a verdade. As pessoas falam, você vai conhecer a verdade. Fica só na verdade, mas não é. É o conhecimento da verdade que traz para nós o ânimo para nós buscarmos ao Senhor. Você conhece a verdade, você sabe que é uma verdade que o Senhor quer encher a CCT e todos os que são de outras igrejas, que têm tido contato aqui por intermédio das redes sociais, encher com o Espírito Santo. Mas a única maneira, a única forma é busca. Busca. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar a Deus, não só para ganhar um carro, ou para uma casa, ou para qualquer coisa, até um emprego, não. Eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar, me consagrar no determinado dia para buscar ser cheio do Espírito Santo.
porque sendo cheio do Espírito Santo eu poderei ser usado para que vidas sejam abençoadas. Então é importante nós entendermos a respeito da busca. João, capítulo 7, versículo 37, olha só isso, Jesus, olha o que ele disse. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão, vai fluir rios de água viva. E aí, olha o versículo 39. Isto ele disse, que lindo, né, gente? Ó, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então fica essa palavra para nós, né? Aquele que tem sede, eu tenho sede, eu quero, tá bom. Não podemos ficar como aquele passarinho, quero, não, eu quero. Então, o que o Senhor Jesus vai dizer? Aquele que deseja, deve, quem crê em mim, como diz a Escritura, seu interior vai fluir rios de água viva, mas tem que buscar, não é isso? Tem que buscar, tem que haver busca. Esses dias eu fui questionado, um irmãozinho mandou uma mensagem para mim, com certeza ele vai assistir isso aqui, ele sabe de quem eu estou falando. Aí ele falou assim, nós tivemos algumas baixas, tal, né? Daí ele falou assim, o que está acontecendo com a igreja? A igreja não está acontecendo nada. A igreja, ela é intocável. A igreja, gente, a igreja do Senhor, gente, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Igreja é igreja. A igreja tem um fundamento, o fundamento é Cristo Jesus, irmãos. Mantém. Mas o que está acontecendo? Mas às vezes, amados irmãos, existe uma fragilidade em nós mesmos, sabe? Na falta de buscarmos a Deus, para termos entendimento de que Deus faz tudo segundo lhe apraz. É Ele que manda, gente, é Ele que abre porta, Ele que fecha a porta, Ele é o Senhor, né? E uma das coisas que acontece é a falta da busca, sabe? Dobra o jeito, é chorando, é gemendo, é grunhindo, reclamando às vezes, pedindo perdão depois, não pode reclamar, murmurar, né? Mas peça perdão, e o Senhor então vai trazer consolo para o seu coração, para o meu coração. Poxa, a gente sofre em determinados momentos, em determinadas ocasiões, mas o Senhor nos fortalece, Ele nos guarda, Ele sabe da nossa sinceridade, né? Eu já disse aqui que eu sou de um tempo onde a busca pelos dons espirituais era intensa. Eu também falei, há uns dias atrás, devo ter falado aqui mesmo, que hoje ela não está aqui, né? Que a nossa irmã Cida até mandou uma mensagem para mim, teve um compromisso hoje, não teve como vir, daí ela justificou a ausência, era o Tião. Eu vou falar isso aqui e vou parar hoje já vai dar o tempo. Em que houve um movimento, eu falei até na nossa casa, na reunião que nós tivemos, um movimento lá, na nossa reunião, eu falei de um movimento que houve lá atrás, onde as pessoas caíam no espírito, né? E aquilo era novo para nós. Rosângela lembra disso, o Pedro deve lembrar também, Paió, né? O João, enfim, acho que todos aqui. E as pessoas caíam, punham a mão, elas caía, punha a mão, caía, mas isso acontecia só lá fora. Mas aqui na igreja, na comunidade, a gente se reunia lá perto da padaria Estrela, né? Não acontecia, eu fiquei curioso com aquilo. A gente ia para buscar o Senhor, buscava Deus, e não acontecia. E às vezes a sensação era assim, olha, será que Deus se esqueceu de nós? O que nós estamos fazendo errado, né? Como o irmãozinho perguntou, o que está acontecendo com a igreja? Aí comecei a buscar Deus no sentido de saber o que está acontecendo, Senhor. O que é isso? E aí vinha o julgamento, está caindo lá, caindo mais aquilo lá. E vinha aquele comentário, né? Daqueles uns que estão de fora, daqueles uns que ficam só olhando, não quer fazer nada, né? Está acontecendo, aquilo é carnalidade. Aquela carnalidade, aquilo lá é
É coisa humana, coisa do, né? Não falar que é coisa do diabo, mas relava nisso, né? Aí buscando a Deus, meu Deus, misericórdia. Um dia minha esposa saiu, não tinha ninguém em casa. Eu tomei um banho legal, porque graças a Deus eu tomo banho também, né? Ô benção. Aí tomando um banho lá dentro de casa, porta fechada, falei, vou buscar o Senhor. E comecei a buscar a Deus. Vou encerrar aqui com essa experiência, se eu já falei para vocês aqui, quem está ouvindo lá vai ter oportunidade, né? De ouvir esse testemunho. E aí eu comecei a orar a Deus, falei, meu Deus, acontece lá, o que está acontecendo, não tem nada de inveja, mas eu quero saber o que é isso. Nem a compaixão, meu Deus, e tal. Fui orando. Daqui a pouco, até tem pessoas que brincam comigo, de que quando treme a minha mão, acho que eu estou com Alzheimer, o que é? Eu confundo os dois. Diz que ele está com mal de Parkinson, está tremendo a mão, mas não foi, gente. De repente minhas mãos começaram a tremer. Nunca mais parou de tremer. E ainda não chegou o tempo de tremer, mas nunca mais parou de tremer. Começou a tremer a minha mão e o meu corpo sendo sacudido na minha sala. Aí, de repente, comecei a orar em línguas. E era uma língua tão gostosa. E aí joguei a minha mão na cabeça. Joguei a minha mão na cabeça. Eu fui parar longe. Como se eu tivesse levado um empurrão, fui para longe. Gente, fiquei largado lá, não tinha ninguém em casa, desfrutei da presença do Espírito, foi uma delícia. E aí passou um tempo, aí à noite teve, eu não lembro exatamente se foi naquela noite, mas foi ali, se não foi naquela noite, de repente na outra, aí nós tivemos o nosso culto. Não acontecia isso em Tremembé. Aí chamei o pessoal para orar, era costume, né? Chamar o pessoal sempre para orar, como aqui a gente faz às vezes. E aí fomos orar. Aí eu lembro bem, gente, a irmã Cida é testemunha, porque ela foi, pelo que lembro, ela foi a primeira. Ela, com certeza. A irmã Cida foi a primeira a levar aquele empurrão que ela foi parar longe. E aí não tinha nem aquela preparação do jeito de ficar atrás, né? Daí daquele tempo em diante começou então, parecia que a gente ficava atrás, fica atrás, porque daí foi caindo um por um, e aí que vem a melhor parte. Talvez essa pessoa até depois assista, mas glória a Deus, nunca veio falar comigo mais a respeito, seria bom, eu ia gostar de receber essa pessoa. Nós fizemos um retiro de carnaval, lá em Natividade da Serra. Trabalhei, gente. Trabalhei como gente grande no mercado. E aí eu fiz uma viagem à noite. Peguei o pessoal, levei com a combinha, né, cheio de colchão em cima. Você participou dessa uma, Rosângela? Colchão em cima. Não tinha os carros como tinha hoje, não. É uma Kombi. A combinha enchia a Kombi, marrei aqueles monte de colchão, cheio de gente. Levei o pessoal, chegamos lá, arrumamos o local, e aí dormi muito pouco. E sempre tem alguns que reclamam, né? A turma reclama hoje, meu Deus, imagina só antigamente, porque antigamente era uma casa, não era assim, dona Zé? Era uma casa, aí separava as mulheres para cá, os homens para lá, né? Aí arrumou lá os colchões e tal, dormimos um pouquinho. Saí de lá às 5 horas da manhã para vir para o Tremembé. Com a combinha, venho com a combinha. Combinha lá de Natividade, fundão. Vim lá. Aí chego em frente da padaria Estrela, lá no lugar, notei a Kombi de novo, voltei para lá. Quando eu chego lá, aí tem alguém que chega e me chama. Que fazia pouco tempo que tinha levado o coice, né, e tinha sido empurrado. Gente, misericórdia. Chamou dois camaradas fortes, até chegou, me chamou e falou assim, nós queremos conversar com você a respeito daquela coisa que está acontecendo aqui, nós não cremos nisso não. Falei, meu Deus, Jesus, depois de todo sofrimento, foi tanta luta para estar aqui. Resumindo, chegou a noite no culto, vamos fazer a oração, aí vem um, cai, vem outro, cai, vem outro, cai, e foi vindo, caindo, aí vem o cara. O rapaz veio e falou, vou testar isso, vou ver o que é isso, e veio. Se ajeitou, né, meio assim com o freio de mão puxado, né? Vou dar vexame, quero ver mesmo. Gente, foi tão gostoso derrubar aquele homem pela fé no Senhor.
Ele foi parar longe. Aí o outro veio, aí ficou largado. Aí veio o outro. Falou, peraí, que isso? Comigo não. E veio o outro. Gente, que tombo gostoso que foi aquilo. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele honra, sabe? Deus honra aqueles que o buscam. Não estou aqui me colocando com grande espiritual, homem espiritual, não, mas para dizer para vocês que o Espírito Santo sempre está pronto, está disponível, se nós buscarmos com sinceridade. Nunca veio falar comigo, aquilo lá que aconteceu, desculpa, acho que eu estava equivocado. Nunca, mas não fez falta. Ficou gravado no meu coração e eu sinto muita alegria e prazer em falar que isso aconteceu na minha história. Amém? Semana que vem a gente continua, né? Que Deus abençoe os irmãos também terão a oportunidade de assistir esse vídeo, tá bom?